Que sinal nos dás de poderes fazer isto? E Jesus até fez uma cedência nesta narrativa. Faz uma cedência e responde-lhes. Podia já nem responder. Mas quer ver se os reabilita, se os recupera, se ainda os traz da idolatria para a sua fé, para a dimensão da graça, da liberdade, se os traz do poder e do privilégio para a dádiva, para o dom de si mesmos, para a entrega, para a presença maiútica que devem ser. E declara-lhes, isto é, responde-lhes, só que dá-lhes uma resposta. Primeiro, eles não entendem nada. O poder nunca entende o humano. É o mais incapaz de entender o ser humano. O poder. Em qualquer dos três ramos. Diz-lhes: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Claro, não entenderam nada. São obtusos. Os poderes são sempre obtusos perante a simplicidade, perante o humano, dos seres humanos. Nunca entendem. Só entendem na linguagem do poder. Se lhes desse uma credencial em papel, em pergaminho, eles se calhar e se fosse um título superior ao deles, então até lhes fazia logo uma vénia. O poder ou outro poder, súbdito. É a pirâmide. Agora, humano, era preciso ser mais humano que Jesus. E isso, nem aos calcanhares, eles estavam a chegar em humano. Eles não têm nada de humano, são só funcionários. Respiram privilégios, soberbia, cinismo por todos os poros. Destruí este templo, diz Jesus, e em 3 dias eu o levantarei. É assim um menino desarmado. Parece que se está a rir diante dos chefes. Depois de tudo aquilo, ainda está ali, desarmado, a provocá-los com a sua simplicidade. Assim, vá lá, vós só sabeis matar. É nisso que sois peritos, em matar, em explorar, em oprimir. Então, olha, destruí este templo, este santuário, este templo. E em 3 dias eu o levantarei. Provocador no sentido da liberdade, da graça. A verdade é assim, é sempre desafiadora. Por isso é que põe furiosos os outros, os da mentira organizada, mas que aparecem com aquelas vestes de importância, de sagrado, que são as vestes da idolatria, dos agentes do ídolo, que são as credenciais externas. Por dentro é tudo como aos sepulcros, só tem podridão. Não entenderam nada e então replicaram ao que diz Jesus. Sinal manifesto que não entenderam nada. Caem até no ridículo. E dizem assim: 46 anos levou este templo a construir. E tu vais levantá-lo em 3 dias? Que ignorância, que estultícia,
cheios de saber, cheios de ignorância, porque vazios de sabedoria. E o saber que não é sabedoria é sempre ignorância. Torna-se arrogante, estúpido, demente, opressor, cínico. Exatamente o oposto do humano. E ali está o humano e o poder, frente a frente. Há um abismo entre os dois, intransponível. E eles não conseguem, tinham-se despojado por completo do poder, de toda aquela mentira, toda aquela idolatria, e reconhecer, bem, perante o teu gesto, perante a tua postura tão humana, eu tenho de reconhecer que sou uma besta, um monstro. E então despojo-me disto tudo e quero ser outro contigo, ser como tu. Nem preciso de ir mais tu, mas vou passar a ser como tu, outro tu, nos mesmos espaços onde eu estou a viver. Claro que vou pagar o mesmo preço que tu vais pagar. Onde é que os do poder, os dos privilégios, são capazes de uma reviravolta tão grande e, portanto, abrirem-se a Jesus, à sua revolução teológica total, a mais radical de todas. Então, fazem-lhe esta pergunta, levou 46 anos a levantar este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias. Claro que aqui o próprio narrador explica, dá uma mãozinha para a gente entender, caso também estivéssemos baralhados, porque andamos aqui na órbita do poder, ou somos seus agentes ou suas vítimas, e às vezes a vítima ainda tem o poder mais interiorizado, introjetado nelas, do que os agentes do poder. Quer dizer, depois ainda reagem pior, porque são vítimas 2 vezes. Ficam tão cegas e tão tolhidas, que já nem conseguem perceber a presença de alguém humano que está a estender-lhes a mão e a dizer: vamos libertar, vamos deixar-nos destes medos, vamos ser humanos, e tudo o resto é lixo a cair. Os agentes já castraram tanto as suas vítimas que até lhes retiram a capacidade delas perceberem a presença maiútica daquela que está junto delas, neste caso, com dimensão jesuânica, para as curar, as libertar, as reabilitar, as tornar humanas. Às vezes reagem ainda pior que os próprios agentes. Ou se não reagem de forma ativa, reagem de forma passiva. Vão a correr aplaudir todas as decisões dos agentes dos poderes. Vão a correr aplaudir. E festejar com eles, por eles terem dado cabo da presença maiútica. Nem percebem que a presença maiútica era a que lhes interessava e que estão a aplaudir e a festejar com o seu opressor, o seu assassino. É assim. Isto é paradigmático na vida, no viver de Jesus. É paradigmático no viver das suas discípulas, dos seus discípulos que prossigam as suas mesmas práticas. Também os seus mesmos duelos teológicos desarmados. Já prosseguiram.